Então, para a gente conseguir construir essa ferramenta aqui, esse indicador do funil de vendas e controlar aqui toda essa prospecção aqui a partir desse banco de dados, a gente tem que fazer esse passo a passo. Eu tenho um banco de dados, eu crio uma tabelinha aqui utilizando algumas fórmulas do Excel e a partir dessa tabela eu gero esse gráfico. Então, segue essa linha, né? Banco de dados, tabela, gráfico, né? O BTG, banco de dados, tabela, gráfico. E aí é um processinho que você vai acabar padronizando aí. O que acontece? Eu quero te mostrar aqui então, só fazer um review aqui, que a gente precisou criar essa coluna aqui. Então, essa coluna aqui foi uma coluna importante. Como que eu fiz isso, né? Tipo, vou selecionar aqui tudo e vou apagar. Simplesmente tinha uma data aqui da prospecção, a gente aplicou a fórmula mês. Ó, igual mês, aí clicou aqui. Ele extrai o número do mês aqui, você clica 2 vezes aqui no cantinho e joga para baixo. Feito isso, você tem o seu banco de dados com tudo que você precisa para preencher a tabela. E aqui na tabela, ó, o que a gente fez? A gente pegou e aplicou uma fórmula cont+c. Ó, apaguei aqui e o gráfico sumiu. Então, para eu saber a quantidade de pessoas ali que eu tinha nessa etapa ali como lead, né? Olhando aqui, por exemplo, ó, dá um Ctrl Z, esse funil ele mostra um comportamento ali dos seus clientes ali ao longo da negociação. Então, lead é uma pessoa que você prospectou, que você acha que é um potencial cliente ali no nível 1. O ativo já é um que você qualificou. Você falou assim, poxa, faz sentido, ele tem a ver com o perfil do meu cliente. Aí você tem a proposta enviada, você tem a reunião agendada, você tem a negociação e você tem a parceria fechada. Então é uma evolução assim passo a passo. Se você parar para pensar, se você quiser analisar aqui a conversão por etapa, você tem que entender que, vamos supor, você tem 100 clientes. Desses 100 clientes, alguns clientes vão descer, né, para um nível de ativo aqui. Então não necessariamente todo mundo. Então sempre o valor da segunda fase aqui, né, da terceira fase, vai ser menor. Então, dos 100 clientes, sei lá, 80 passaram a ser ativos. Então, você teve uma conversão aqui de 80%. Desses 80, só 40 conseguiu enviar a proposta. Então, você perdeu 40 ali e foi uma conversão de 50%, metade. Então, isso aqui ele é muito considerável, aqui, né? É muito importante essa visão para você conseguir construir, de fato, essa tabelinha aqui com a quantidade. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é aplicar um cont+c normal, um cont+6. Por quê? Porque um cont+6 ele vai contabilizar quantos clientes estão marcados lá no banco de dados com a etapa aqui lead e no mês 4. Então vamos fazer isso, ó, igual cont.6, né? Não cont.c, porque eu tenho 2 critérios. Eu tenho o critério mês e o critério etapa aqui, o status. Então eu venho aqui, ó, lá no meu banco de dados e clico aqui na coluna F inteira mesmo, entendeu? Aperto um ponto e vírgula antes de mudar de aba, clico aqui no mês 4. Ponto e vírgula de novo, mudo de aba, seleciono aqui a coluna D, que é onde eu tenho o status ali, ponto e vírgula, e aí clico aqui, ó, não consigo clicar aqui porque está em cima, clico aqui em cima na coluna, na célula B5 e boto para baixo para ele selecionar o B6. Feito isso, eu tenho aqui 6 pessoas que estão ali marcadas no banco de dados com a categoria ali, o status, a etapa lead, né? Se eu clicar aqui, né, você vai ver que a gente tem então o intervalo do critério mês, o critério mês, que é o 4 aqui. O intervalo do critério status ou etapas, o critério etapa aqui, lead. Quando você arrastar para baixo, no cont+6 aqui, você vai ter um probleminha. Por quê? Nesse caso aqui, ó, no segundo, no caso, você vê que desceu aqui esse 4, então ele teria que voltar para cá. Mas aqui no lead, descendo não tem problema. Então, esse 4 aqui que você selecionou, você precisa apertar o F4 ou o FN-F4 para travar. Então, eu vou apertar aqui, ó, F4. Travei, apareceu o cifrãozinho aqui, ó, vou tirar de cima aqui, apareceu o cifrãozinho, dei Enter. Quando eu arrastar de novo, ele vai calcular quantos eu tenho em cada uma dessas etapas. Só que acontece, o único que vai estar certo aqui é a parceria fechada, porque você não tem uma etapa abaixo dela. O que você tem que fazer aqui? Você tem que sempre acumular para cima aqui a quantidade. Então aqui no caso da negociação, tem que ter todo mundo que estava em negociação antes de ir para a parceria fechada. Então o que você vai fazer aqui? Após a fórmula cont+6, você vai botar uma soma e vai somar o valor de baixo aqui, na parceria fechada. Então, ó, vindo aqui e vou somar essa célula C11 aqui. Vou dar até um zoom aqui para você ver. Ó, vamos lá. Então, tenho aqui, né, esse valor, tá vendo?
a parceria fechada, só que todo mundo que estava em parceria fechada, ele também já esteve em negociação. Então você vem aqui, ó, e soma esse C11. Quando você arrasta para cima agora, ele vai somar todo mundo, ele vai acumular todo mundo, tá vendo? Ó, aqui no caso eu vou somar os 20 acumulados de baixo, aqui no caso, quando eu somar, vai somar os 28 acumulados e por aí vai. Então é um conto C simples, com essa alteraçãozinha acumulada também, que dá um leve tempero aí, uma gourmetizada, para você conseguir de fato ter um valor correto aqui na hora de construir o seu funil de vendas. Lembrando que nesse desafio aqui, que é o desafio 10, eu mostrei como criar um funil de vendas em qualquer versão do Excel. Porque nessa versão mais atual que eu estou utilizando, quando eu boto inserir aqui, venho aqui, clico no funil, ele aparece para mim, facinho, tá vendo? Agora, como eu faço, né, isso aparecer em qualquer versão do Excel, usando empurradores aqui, né? Empurradorzinhos aqui. Então, essas colunas aqui que eu criei para isso. Então, no desafio 10 eu mostrei isso para vocês, fechou? Então, valeu, gente!